Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu sou o Dr. Rogério Pavan, para quem ainda não sabe, sou cirurgião dentista e um biorreprogramador. Biorreprogramador é uma profissão que vem nascendo, que é um dentista, um profissional que trabalha a biorreprogramação do corpo através da boca. Foi assim que surgiu uma tecnologia chamada de biorreprogramação bucal. Como eu gosto de explicar, é uma tecnologia da odontologia que tem como intuito de tratar e cuidar problemas da saúde do seu corpo como um todo através da boca. Então, esta é a intenção da biorreprogramação bucal, tá? Interpretar e entender tudo que está relacionado à nossa boca e buscar assim o entendimento melhor para tratar a sua estrutura de arcada, os seus dentes, com o maior conhecimento possível, com a maior profundidade possível, tá? Então, vamos hoje neste episódio falar para vocês sobre a relação que existe entre o emocional e a boca. Esta parte é realmente surpreendente, eu acho que você vai gostar muito. Acredito que você vai adorar esse episódio, tá? Lembrando só que nós já fizemos episódios anteriores. Se você está ouvindo este episódio pela primeira vez, eu recomendo que você volte e pegue do primeiro episódio, que é o histórico. No histórico a gente conta como surgiu a biorreprogramação bucal. Logo em seguida vem os grandes avanços da odontologia. Nesse episódio você vai poder entender que houve uma grande mudança da odontologia do século passado para a odontologia do século XXI, que é o tema principal desse programa aqui, não é isso? Então, esse programa tem como intenção trazer cada vez um conhecimento mais amplo a respeito da odontologia, que tanto evolui em diversas áreas de pesquisa, de desenvolvimento, que eu estou muito contente de ver essa odontologia crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Muito bem, falamos também dos episódios que falavam sobre a relação da boca e a questão respiratória, a questão bioquímica digestiva, esquelética e postural, e hoje estaremos falando para vocês a respeito do emocional, tá? Então, como você pode encontrar no episódio de número 2, os grandes avanços da odontologia, nós explicamos o 7. Não vou aqui me aprofundar ou falar novamente sobre isso, para poupar o seu tempo e fazer com que você possa entender, focando agora na questão emocional. Claro, como eu disse anteriormente, recomendo que você veja um na sequência do outro para que o seu entendimento fique ainda maior. Isso é válido para qualquer pessoa, mas especialmente para os estudantes de odontologia ou dentistas formados, para os médicos, fisioterapeutas, profissionais que trabalham com a saúde do corpo. É muito importante entender esta visão da odontologia, pois ela interage com as mais diversas áreas da saúde humana, ok? Perfeito. Então, no episódio de hoje, nós vamos explicar para vocês como a emoção se relaciona com os dentes. Bom, vamos fazer um breve histórico aqui, tá? No histórico nós vamos falar que, na verdade, em 1800 a.C., os babilônios já procuravam interpretar questões do emocional através da aparência do rosto, né? Que é um estudo que depois foi chamado de fisiognomia, tá? Esse processo de estudo foi evoluindo. Hipócrates estudou, Aristóteles estudou e tentaram fazer um melhor entendimento da questão do emocional simplesmente ao verificar a aparência física do indivíduo. Isso é possível? Na minha opinião, é perfeitamente possível. Mas eu, como dentista de formação, me dediquei a estudar os dentes, e é dos dentes que nós iremos falar. Nos anos 70, foi feita uma pesquisa num presídio. Isso tudo faz parte, eu convido você de antemão a procurar saber quando vai haver a nossa próxima aula de interpretação do emocional através dos dentes. São 4 horas de aula, onde você vai entender como cada dente funciona, qual é o posicionamento deles e tudo mais. Quais as diferenças do posicionamento e o que isso reflete na questão do emocional, tá? Nós vamos explicar aqui de uma maneira breve, mesmo porque
este é um tipo de situação que é necessário uma interpretação visual para um melhor entendimento e compreensão, ok? Muito bem, então nos anos 70 foi feita uma pesquisa num presídio onde se tentava interpretar por que determinados presos eram mais violentos e agressivos e outros eram do tipo que planejavam suas ações e procuravam agir, como dizem na linguagem popular, na surdina. Verificou-se então que os indivíduos que tinham o queixo menor, ou queixo para trás, pequeno, eram aqueles que planejavam as suas ações e faziam de tudo para agir, como eu disse, na surdina, numa situação onde ele evitasse conflito, evitasse luta, evitasse algum tipo de atrito. E, o contrário, aquele sujeito que tinha o maxilar inferior, que a gente chama de mandíbula, bem desenvolvido, era o sujeito que não estava nem aí para nada, queria enfrentar, queria entrar para a briga, queria entrar para a guerra. Ele agia durante o dia, entrava nos locais, atirava em quem tivesse que atirar, aquela coisa toda. Era o mais truculento e violento. Esse foi o primeiro estudo. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui, ó. Para você que é fã da Marvel, para você que é fã dos Avengers, dos Vingadores. Então veja, o Thanos, que é o vilão de todo o processo, é um sujeito tipicamente que nós chamamos de classe 3 cibernético, ou classe 3 de biorreprogramação bucal. Ou seja, se você observar, o volume da mandíbula dele é enorme e ligeiramente à frente do resto do rosto. Então veja, esta característica começa a mostrar o processo, né? Então veja, no estudo feito no presídio, o com queixo pequeno era mais comedido e o outro era aquele que mais agressivo. Então veja, o queixo, aí nós fomos descobrindo depois com os estudos, eles representam a figura paterna. A parte de cima, a maxila, que é onde estão os dentes superiores, representa a figura materna. E o pai, historicamente, ele representa a parte de inspiração na aventura, né? Via de regra, você tem ali os homens, um grupo de homens que sai para ser bandeirantes, para desbravar as matas, para subir e escalar montanhas, etc. e tal. É bem verdade de que as mulheres hoje estão fazendo basicamente as mesmas coisas que os homens, tá? Mas historicamente, por isso que eu usei a palavra, historicamente, os homens eram os desbravadores, aqueles que gostavam de aventura, de se enfiar no mato, de fazer as coisas, de buscar, de fazer loucuras, pular de paraquedas. Hoje as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. Aliás, parabéns para a evolução das mulheres no mundo. São elas que dominam hoje. Eu vou contar já já para vocês aqui, ó. A boca fala que as mulheres estão no comando, hein? Pelo menos na educação das crianças, sim. E sempre estiveram. Muito bem. Então, essa parte do maxilar inferior, ou mandíbula, ela representa o pai. A parte do maxilar superior representa a mãe. E assim foi constatado em outros estudos que refletiam o posicionamento dos dentes e o comportamento. Então, a arcada ela é dividida em quadrantes. Por exemplo, tudo que fica na parte superior corresponde ao feminino. Tudo que fica na parte inferior corresponde ao masculino. Tudo que fica à sua esquerda corresponde ao seu afetivo. E tudo que fica à sua direita corresponde ao seu convívio social, tá? Então veja, dividindo então esse processo de quadrantes, nós vamos verificar que, vamos dizer que você tem um bom relacionamento com a sua mãe, um relacionamento bem equilibrado, tudo direitinho com a sua mãe, pode ser com a sua tia, pode ser com a sua irmã, pode ser com a sua filha. Então, a parte superior do lado esquerdo deve ter os dentes bem alinhados. Em contrapartida, se você tem questões de atritos e conflitos com estas mesmas pessoas, você vai encontrar alguns desarranjos, e tem desarranjos específicos que eu não consigo ilustrar para vocês através deste áudio, mas eu já convido você para entrar em contato conosco para saber quando vai ser o próximo curso de interpretação do emocional através dos dentes. Porque daí tem uma apostila,
tem todo um processo que te ajuda a interpretar, conhecer e entender esta questão em detalhes de como o emocional se relaciona aos dentes, tá? Isso hoje já é fruto de mais de 50 anos de estudos, tá bom, gente? É uma coisa que se vai aprofundando cada vez mais, mas existiram vários profissionais que pesquisaram sobre este assunto. Eu, como bom santomé que sou, eu não sou daqueles, infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, mas eu não sou das pessoas que acreditam fácil naquilo que vê. Eu sou daquele que gosta de testar. E foi isso que eu fiz. Na verdade, eu também aprendi que não adianta a gente contestar. Em primeiro lugar, a gente procura saber. Fala alguma coisa completamente nova. Eu falo, não sei, talvez, não tenho certeza. Mas eu aprendi a não contestar, porque eu já fui muito contestado. Então, nós passamos a testar e repetir os estudos que tinham sido feitos antes e fizemos novamente, tá? De forma a compreender melhor o processo e ver se repetia os resultados. E alguns repetiram, na sua maioria, outros modificaram um pouquinho, tá certo? Então veja, entrando nesse exemplo, se você tem um problema com o ambiente de trabalho, com as mulheres do seu ambiente de trabalho, o problema vai estar no seu hemiarco superior do lado direito. Se o seu problema são com os homens ou com o universo masculino, vai ser no hemiarco inferior do lado direito, se for social. Se for com o pai, por exemplo, vai ser no hemiarco inferior do lado esquerdo, tá? Hemiarco quer dizer a metade da parte de baixo, né, do lado esquerdo, ok? Então, é assim que nós começamos a entender. Em relação aos dentes, nós sabemos que funciona da seguinte forma. Os incisivos centrais, que são os dentes grandões da frente, são os dentes da sua personalidade e do seu eu, tá? Ele representa você. Os incisivos laterais, que vêm logo depois, são os dentes que mostram como você se relaciona com os universos. Então, se for com o feminino, está na parte de cima. Se for com o masculino, na parte de baixo. Daí, logo em seguida, vem os caninos, que são normalmente dentes mais pontudinhos. São os dentes que representam o sistema de ataque e defesa. Veja bem, voltando um pouquinho para trás, tanto os incisivos centrais quanto os laterais correspondem ao sistema neural, tá? Corresponde ao cérebro. Os caninos correspondem ao sistema circulatório. Inclusive, este é um estudo que já vem sendo replicado em outras partes do mundo. E quem gosta muito de fazer estudos nesta parte são os alemães, os europeus, mas especificamente os alemães gostam muito de verificar esta relação que tem entre o dente e as estruturas. Em termos de relacionamento com a coluna, os incisivos estão relacionados à coluna cervical, tá? Nesse nosso estudo, eles estão relacionados à coluna cervical, que é a região do pescoço, indo até os caninos. E aí dos caninos começa a transição para a torácica, que são os pré-molares, e os molares correspondem à coluna lombar, ok? Muito bem, então espero que você esteja gostando. Por falar nisso, olha só, se você estiver gostando, eu peço para você nos ajudar fazendo seus comentários, curtindo as nossas páginas, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, participando, se inscrevendo, porque isso vai ajudar a fazer com que nós possamos levar essas informações para mais pessoas. Pedimos para vocês também nos ajudem a compartilhar essas informações com outros, né? Fazer com que outras pessoas possam ter acesso a esse amplo sistema de entendimento que hoje nós chamamos de biorreprogramação bucal. Entendendo direitinho, nós vamos saber como lidar com a saúde do corpo cada vez melhor e mais profundamente, ok? Muito obrigado então por você que já está aí se preparando para compartilhar, para indicar para os seus amigos, indicar para os seus parentes esses vídeos. Esse do emocional é muito importante. Nós ouvimos relatos fantásticos de pacientes, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, paramos no canino, não vamos perder, mas relatos fantásticos, por exemplo, tinha uma garota que ela era extremamente tímida, super fechada, embora uma menina linda, maravilhosa, mas
Ela tinha amiguinha dela, sentava num cantinho da sala de aula, não falava com ninguém. Quando tinha que fazer a apresentação, parecia que ia morrer, porque era o fim do mundo ter que falar em público, coisa e tal. E nós iniciamos o tratamento de uma delas. Esta que fez o tratamento de biorreprogramação bucal começou a se soltar, porque nós biorreprogramamos a boca, começou a se soltar, passou a ter uma vida assim mais sociável, falar com um, falar com outro, conversar, puxar papo, etc e tal. E ela disse o seguinte: mãe, por que a fulana de tal, que era amiguinha dela desde sempre, ela é muito chata, ela não quer falar com ninguém, não sei o quê? E a mãe disse: olha, filha, você tem que dar um tempo para ela, porque você também era assim. E a mãe reconheceu de fato que foi a mudança dos dentes que fez com que ela tivesse essa mudança no relacionamento com as pessoas. Esse é só um detalhe para que você entenda o que é biorreprogramar. Então, antigamente a gente corrige os dentes só para ficar bonito. Hoje, nós corrigimos os dentes para recuperar o equilíbrio da função de saúde e dentre elas está o emocional, tá certo? Então, continuando, dos caninos nós entramos para o primeiro premolar. O primeiro premolar, ele é o dente que representa a sua liberdade de expressão. Você, diante dos ambientes, se coloca fácil. Tem gente, por exemplo, que quando está em família, fala pelos cotovelos, está tudo solto. Vai para o social, aí não fala com mais ninguém. Tem gente que é o contrário. No ambiente familiar, fica tudo quietinho, não fala com mais ninguém. E quando está com os amigos, vira uma matraca. Não é isso? Então, é muito comum essas variações, né? As pessoas têm um padrão de comportamento de um lado, do outro. Então, é o dente que corresponde à liberdade de expressão. Ele é o dente relacionado aos pulmões. Muito bem. Segundo premolar, estamos indo de frente para trás, tá? Segundo premolar é o dente relacionado ao sistema renal, ok? Ele é o dente da segurança. Como a pessoa está dentro do ambiente que ela convive, seja social, masculino ou feminino, afetivo, masculino ou feminino. Ela se sente segura? Ela se sente segura? Segura ou insegura? Como que ela está? A posição do dente ajuda a mostrar como ela se sente diante deste universo. Daí o primeiro molar. O primeiro molar é o dente que mais sofre cárie na história. Ele é o primeiro a nascer, por isso se acredita que ele é o primeiro a sofrer cárie. Mas na verdade ele é o dente que corresponde ao sistema financeiro, a parte da autossuficiência. Então você começa a pensar: como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou prover meu próprio sustento? Como é que eu vou alimentar este corpo? Então ele é o sistema digestivo. Ele está ligado ao estômago, intestino e assim por diante. Ok? Bem, aí entra o segundo molar. O segundo molar é o dente que corresponde ao sistema hormonal. Tá? Então temos vários hormônios circulantes no nosso corpo e são eles que também vão fazer a transição do nosso corpo de menino para homem, de menina para mulher. E é o dente então da sexualidade. Ele representa as questões da sexualidade do ser humano e a relação masculino-feminino. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher que se sente tratada com preconceito no ambiente de trabalho por ser mulher e tem dificuldades de lidar com isso, pode sofrer cáries no dente, pode sofrer problemas como fraturas, problemas de canal e até vir a perder o dente numa situação extrema, tá? Só para você ter uma ideia. Quem passa por tensores financeiros muito grandes pode perder o primeiro molar. E assim por diante. Veja, tudo faz parte de uma energia, de um equilíbrio, não é mesmo? Então, nós procuramos aqui interpretar o mais profundamente possível. E aí, vamos para o último dentinho, que é o terceiro molar, tá? Terceiro molar ou dente do siso, conhecido internacionalmente como dente do juízo. Aliás, uma curiosidade, na Coreia, o dente do siso é tido como o dente do amor, né? Porque eles entendem, os coreanos entendem que é nesta fase que o sujeito se apaixona e casa. Olha só que curioso, não é mesmo? Mas os dentes do siso correspondem, na verdade, à perspectiva de futuro. Emocionalmente, aquele jovem que tem um futuro claro à sua frente, que ele sabe que ele vai conseguir se formar, trabalhar, arrumar um caminho e produzir o caminho da sua vida, se ele vai casar ou não vai casar, se ele vai ficar solteiro ou não vai, se ele vai morar em que país, se é no Brasil, se é na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, se ele tem isso claro na mente dele, ou se ele está seguro de que ele vai conseguir,
o dente do siso nasce sem dificuldades. Aqueles que têm incertezas, medos, dúvidas em relação a essa perspectiva, essa visão do futuro, vão enfrentar problemas com o nascimento dos dentes do siso, tá bom? Ele corresponde às pernas, porque analogicamente a nossa mente entende que são as pernas que vão nos conduzir para os caminhos da vida. Então é muito bacana, é muito bonito como o corpo interpreta todas essas questões, tá certo? Então veja, gente, aqui nós temos um apanhado geral, uma breve visão, são alguns poucos minutos onde a gente está explicando para vocês a relação que existe entre a sua boca e os sistemas emocionais. Com isso, nós fechamos o ciclo das principais funções relacionadas à boca, tá? O emocional é o maior deles, que abraça tudo isso, e hoje o entendimento e a maioria dos pesquisadores, médicos com quem eu converso, especialistas, dizem que acreditam que a causa de todo o problema do ser humano, todas as disfunções de saúde, todas as doenças estão relacionadas a questões do emocional, tá? Então, mais uma vez eu quero aqui pedir para você, se você gostou desse áudio, por favor, avalie ele de alguma forma, não sei em qual dos caminhos você vai poder ouvir, tem vários caminhos que você vai poder ouvir, mas por favor, faça uma avaliação. Se você gostou, fale pra gente qual foi sua opinião. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, mesmo porque essa informação pode ajudar bilhões de pessoas no planeta, não é isso? Então ainda está apenas em língua portuguesa, é claro que em breve nós temos planos de trabalhar em outras línguas, talvez a língua inglesa, que é o que vai dar o maior nível de entendimento para as pessoas, que muitas das pessoas do mundo já falam inglês, embora cresce a quantidade de pessoas que falam, por exemplo, mandarim, e aí vai por aí afora, não é isso? Mas de qualquer forma, gente, primeiro quero agradecer imensamente você por ter chegado até o final deste episódio. Parabéns, porque você é uma pessoa diferenciada, está já acima da maioria das pessoas nesse mundo, que elas se distraem com outras coisas e não concluem. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor, concluiu mais este episódio e recomendo, se você não ouviu os outros, volte lá do início e ouça todos eles. Você pode acessar em vários canais, né? Nós estamos disponibilizando no Spotify, nós estamos disponibilizando diretamente na fonte, que é o Podbean, e você pode ter acesso a hora que quiser, pode fazer download para ouvir no seu celular, no seu computador, aonde você quiser, tá certo? Meu querido, minha querida, eu me despeço aqui, agradecendo mais uma vez pela sua companhia e pedindo mais uma vez para que você compartilhe e nos ajude a divulgar esta informação para o maior número de pessoas possível. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!